Olá, gente, Pai do Senhor a todos. Eu e Elias, que somos representantes do grupo Ebenezer, viemos trazer à tona um tema que é de suma importância para as nossas vidas, que é o resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, esse tema ele não só se encaixa na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida material. Em primeira instância, vamos entender um pouco sobre a finalidade da carta de Tiago. O livro de Tiago, ele quer nos exortar que não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes. Então vamos dar início abrindo as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4 e versículo 7, que diz o seguinte: Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, o que vemos nesse versículo? Que há três verbos: o sujeitar, resistir e fugir. Para entendermos melhor, vamos dividir ele nas três partes. A primeira parte vai ser sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar, segundo o dicionário Aurélio, significa ser submisso, ser obediente, limitar-se a algo ou alguém. Então, quando ele fala sujeitai-vos, pois, a Deus, ele quer dizer seja obediente a Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 15, versículo 22, parte B, que diz o seguinte: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiras. Quando eu vejo esse versículo, eu lembro de Adão, no Jardim do Éden, onde ele tinha tudo do bom e do melhor, Deus descia dos céus para conversar com ele, e mesmo assim ele foi desobediente. Então eu vejo que Deus pôs à prova o homem desde o começo, para saber se ele era obediente ou não. Isso é verdade. Já entendendo essa parte, vamos para a próxima etapa, que seria resistir ao diabo. Resistir, também segundo o mesmo dicionário, significa se opor, se negar a algo, não ceder, suportar. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, e versículo 10 ao 11, que diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Então, para podermos resistir ao diabo, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Devemos estar em constante oração, em jejum, consagração e ser obediente a Deus, para que possamos ter a força de resistir ao diabo. Vemos uma parte na Bíblia sobre uma resistência ao diabo. A parte que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ali vemos uma grande tentação, seja essa a maior tentação já vista na terra. Onde o diabo, ele procurou a fraqueza de Jesus naquele momento, que era a falta do alimento. Mas não por isso, Deus, o próprio Jesus, não se sujeitou à tentação maligna. Ele se opôs e resistiu ao mal com a força do Espírito Santo. Bom, então agora vamos para a última etapa, que seria ele fugirá de vós. Segundo também o mesmo dicionário, fugir significa deixar depressa um determinado lugar, se ocultar dele. Então, se nós estivermos buscando, se nós estivermos orando, se nós estivermos na direção de Deus, o inimigo ele não vai ser capaz de nos suportar. Então ele vai bater em retirada. Meus queridos, prestemos bastante atenção. Há uma certa dependência desse versículo, da primeira parte. O tema posto foi: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que vemos é que eu preciso, primeiro, para resistir, eu preciso obedecer a Deus. E para ele fugir de mim, eu preciso obedecer a Deus. Então a finalidade, a ênfase maior é no sujeitar-se a Deus. O que hoje está muito difícil. As pessoas parecem que estão invertendo. Ao invés de resistir ao diabo, estão resistindo a Deus e se sujeitando às tentações malignas. Mas agora vamos a uma parte interessante. A Bíblia diz aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos olhar a parte de um exemplo na Bíblia sobre José. José era um homem que todo mundo sabe,
que era sujeito a Deus. Também ele resistia ao diabo. Mas o inimigo ele procura N maneiras para derrubar o crente. E o que vemos? Ele usou uma mulher para tentar derrubar José na sua fraqueza, que seria a carne. Porém, essa foi a hora que José não resistiu, essa foi a hora que José fugiu. A Bíblia diz em Coríntios 6 e 18 que fuja da imoralidade. Então, eu tenho que fugir em alguns momentos. Algumas investidas malignas eu tenho que fugir e não resistir. Lembrando que a resistência ela vem de Deus. Eu preciso obedecer a Deus para poder Ele me dar resistência ao mal. Então, irmão, que essa mensagem possa entrar no coração de cada um de vocês e possamos receber ela e dela se frutificar. Que nós possamos existir assim como Deus existiu, que nós possamos estar orando, buscando e nos consagrando, para que nós possamos tomar o exemplo de Jesus para as nossas vidas. Verdade. Fiquem todos na paz do Senhor. Um forte abraço e eu agradeço a Deus por essa oportunidade.